Abre lá, João capítulo 6, do verso 1 até o verso 12, diz assim: que Jesus partiu, ele saiu de onde estava e atravessou o mar. Verso 2, diz que um montão de gente seguia Jesus, e seguia Jesus porque via as coisas que Jesus fazia. Entre as coisas que ele fazia, estava a cura de doentes. Por muito tempo, eu fiquei bravo com gente que entrava na igreja, pedia oração para ser abençoado e quando recebia a bênção ia embora. Muito tempo eu fiquei bravo com isso. Até que o Senhor me ensinou, lendo o texto, quando ele curou 10 rapazes e um voltou. Jesus não revogou a cura dos outros 9. Eles continuaram curados. Eram doentes, Jesus curou os 10, um voltou, mas os outros 9 não voltaram a ficar doentes. Continuaram curados. Então o Senhor me ensinou que tem gente que tem fé para receber a bênção, a cura e vida que segue. Outros do meio desses, além de serem curados, recebem também a salvação e passam a seguir Jesus. Entendem? Sim ou não? Okay. Verso 3 diz que Jesus subiu numa pequena elevação e sentou ali com a turma que andava com ele, 12 pessoas. Verso 4, era o tempo da Páscoa, estava todo mundo em alvoroço por causa da festa, uma festa nacional. E Jesus então se levantou e olhou aquele montão de gente. Esse texto é um dos poucos que narram milagres de Jesus em 4 evangelhos. Dos evangelistas, 2 são apóstolos e 2 não são apóstolos. Mateus é apóstolo, o João é apóstolo, mas o Lucas e o Marcos não. O Lucas é um rapaz médico grego e o Marcos é o sobrinho do Barnabé, o João Marcos. 2 não são apóstolos, 2 são. Mas os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de sinóticos, porque eles procuram narrar as mesmas coisas com lentes diferentes, pontos de vista diferentes. Mas o João tem alguns textos que ele conta como os demais. Muitos milagres tem em 2, tem em 3, mas nos 4 juntos são poucos, e este é um deles. Entenderam? Um dos evangelistas dizem que Jesus olhou a multidão e teve compaixão. E por que eu escolhi o texto de João? Porque nesse verso 5 tem um teste. Para quem? Para quem? Para os obreiros. Olha para o colega e diga: Jesus às vezes testa os obreiros. E olha o teste de Jesus. Não é alguém perguntando para Jesus, é Jesus perguntando para um obreiro, que é o Filipe. A pergunta é a seguinte: Filipe, viu quanta gente tem aí? Okay. Onde a gente vai comprar pão para essa turma toda? Olha para o colega e diga: às vezes Jesus testa a gente. O verso 6 diz que ele já sabia o que ia fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer.
Mas ainda que ele saiba o que vai fazer, ele testa a gente. A fé requer atitude. Tiago disse assim: eu dou conta de mostrar para você a minha fé com aquilo que eu faço, com as minhas obras, com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Eu mostro a minha fé assim. Agora tenta você mostrar a sua fé para mim sem obra, quero ver se você dá conta. É o que Tiago escreveu. Ninguém consegue dizer que tem fé sem agir. Quem tem fé age pela fé que tem. Lembra do Abraão? Só tem adultos aqui, né? O Senhor falou: você vai ser papai, Sara vai ser mamãe. Ele tem 100 anos, ela tem 90. A única criança que nasceu no mundo por obra e graça do Espírito Santo foi Jesus. As outras crianças nasceram do jeito que todo mundo sabe que nasce criança. Mas ele tem 100 anos e ela tem 90. De que adianta dizer que tem fé se não age? Como é que ele fez? Não sei. Passou na Sodier, comprou um bolinho, na floricultura, sei lá, eu não sei. Não se faz nada fora do que está escrito. O que eu sei é que ele deu conta de convencer ela. Por quê? Porque não adianta crer, você precisa agir conforme crer. Chacoalho, colega, de entendeu? Lembra do Eucana? O Eucana falou para a mulher dele assim: eu sou melhor do que 10 filhos. Porque a mulher vivia atazanando na cabeça dele, dizendo: me dá filho, senão eu vou morrer. Não é? Aí ele foi lá, conversou. A mulher foi um dia orar. O obreiro lá, o pastor, o sacerdote, o chefe dos crentes lá, disse: você está bêbada, mulher. Eu disse: estou bêbada não, que minha alma está aflita. Contou a história para ele e ele olhou para ela e falou: então tá bom, vai em paz e o Deus de Israel te conceda conforme o teu pedido. Ela deu conta de acreditar, foi embora. Mas leia o resto. Ela esteve com o marido dela e aí ela engravidou. Então, a fé requer atitude. Não basta você dizer que crê, você tem que agir conforme crê. Quem entendeu? Vocês tomaram café? A fé requer atitude. Não basta dizer que crê, você tem que agir conforme crê. Agora veja, no verso 5, Jesus faz o teste. No verso 6 diz que ele já sabia o que ia fazer. No verso 7, temos um mapa de obreiros. Um dos obreiros se chama Filipe. É o homem que Jesus está testando, mas está testando todo o colégio, não é só um. O Filipe olha para Jesus e diz assim: 200 dinheiros não é suficiente para comprar pão para esse povo todo, não. O outro evangelista, que é o Marcos, diz assim: não tem nem lugar para a gente comprar isso.
Tem padaria suficiente aqui não. Nesse deserto? Tem não. Quanto que é um dinheiro? Um dinheiro é o salário de um trabalhador, de um dia. Ok? 200 dias de trabalho. 200 dias de trabalho não são suficientes para comprar comida para todo mundo. Por que isto? Na obra de Deus, nós precisamos de todos os irmãos. E Deus chamou uns para uma forma de agir, Deus chamou outros para outra forma de agir, Deus chamou outros para outra forma de agir. A obra de Deus sem controle é um problema importante. A obra de Deus sem controle é um problema importante. Gente que gasta mais do que deve gastar e diz: eu vou dar um cheque sem fundo e Deus cobre. Gente que dá um passo que é maior do que suporta o tamanho da perna. Jesus disse assim: quando alguém vai construir uma torre, Jesus que falou isso, ele senta primeiro e faz o cálculo para ver quanto dinheiro ele precisa para concluir, para que não aconteça de no meio do caminho alguém começar a rir da cara dele dizendo: está vendo? Começou e não acabou. Jesus falou a mesma história dizendo assim: aquele que está saindo para a guerra, ele faz uma avaliação, se com o tamanho do exército dele, ele dá conta de vencer o inimigo, porque se ele não der conta, ele recua, procura fazer um acordo. Não é assim que Jesus ensinou? Foi assim ou não foi? Então, na obra de Deus precisa de controle. No mundo corporativo, a gente tem um plano de cash flow, de fluxo de caixa, com 5 pontos. O número 1, a gente chama de essencialidade. O pessoal que é administrador de empresa sabe bem disso. Essencialidade. O que é essencialidade? É aquilo sem o que as coisas não existem. Então, para que a coisa funcione, você precisa do essencial. Perfeito? No caso de uma igreja, o que é essencial para o funcionamento da igreja? Som? Não é. Som não é essencial porque Jesus pregava sem. Banco também não é. Muita igreja, a turma senta no chão. Gente é a própria igreja. Luz é essencial. Tem muita gente que pode ter o candeeiro. Então, no mundo corporativo, a gente chama de essencial aquilo sem o que a coisa não funciona. Segunda coisa, primordial. É diferente do essencial. É o que vem primeiro depois do essencial. O que vem primeiro depois do essencial é algo tão importante que as coisas para funcionar a contento precisa dele. Depois vem o muito importante. Depois vem o importante. Depois vem o objeto de desejo. O objeto de desejo é separado em 3: reserva de estratégia, reserva de emergência e investimento. Então, quando pega estas coisas, a gente consegue separar a do meio para 2 vertentes: para satisfação do ego, para que você faça as coisas melhor. Por que isso é importante? A turma da administração de empresa aí, aula de graça.
Aliás, tem um professor universitário, cadê o Daniel? É sua matéria, não é? Você dá aula de quê, Daniel? Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Gente, esse é o pastor da DSM do Limoeiro. Ele é professor universitário. Ciências contábeis? Disciplina de análise e demonstração financeira? Fluxo de caixa? Oi? Perícia contábil? Matemática financeira? Contabilidade de custo e gestão de custo. E não é careca. Vai entender. Vai entender. Por enquanto. Louve a Deus pela vida do pastor Danilo. Então veja. Precisa-se de gente que conte, que faça análise, que pense, que trabalhe com a gestão. Fé precisa de gestão, e gestão é uma ferramenta para ajudar a fé. Agora veja, alguns irmãos trabalham mais tecnicamente. Por quê? Porque Deus os chamou para isso. Levanta a mão e diga: ainda bem que no time de Jesus tem gente que faz conta, que ajuda a gente. Eu tenho um aqui que me ajuda muito. O Espírito Santo me deu graça e está no time o pastor Renato. O pastor Renato Santos é o tesoureiro da igreja. Qual é o meu acordo com o pastor Renato? Ele é o para-choque, né? Para me ajudar. De vez em quando ele fica triste, porque vai um monte de gente lá dizendo: o pastor Deró mandou fazer tal coisa. Mas o meu acordo com o pastor Renato é o seguinte: quem fala por mim sou eu. Então, se alguém dizer o pastor falou, farol amarelo. Na minha ausência, quem fala por mim? Pastor Jurandir, que é o vice-presidente. Quem é a pessoa autorizada a me ligar na quarta-feira? Irmão Jurandir. Então, se alguém precisa muito falar comigo, alguma coisa, pastor Jurandir, preciso falar com o pastor. Por quê? Porque na quarta-feira eu não atendo o telefone nem do presidente da República. Se o presidente da República me ligar na quarta, ele vai ficar esperando, porque eu não atendo. Porque é um dia que eu separei por conta do culto de doutrina à noite. Entendem isso? Mas quando ele ligar, eu sei que é uma coisa importante, porque se não fosse importante, ele não ligaria, porque se ele me ligar sem ser importante, o pescoço dele que rola. Entenderam bem? Diga: união, hierarquia, disciplina. Isso é ferramenta de gestão. Tá certo? O outro que fala por mim nas questões de administração, pastor Renato. Às vezes eu estou no púlpito e digo: vai lá na tesouraria e pede para fazer tal coisa para tal pessoa. Quando eu vou diretamente no assunto, está resolvida a questão. Então, de vez em quando eu preciso lembrar isto, para que a gente não perca o caminho, não é? Chacoalhe o colega e entendeu bem? Tudo claro aí? Então a gente precisa de alguém que nos ajude, que nos auxilie nestas questões, para nos dizer: pastor, esse mês a gente precisa fechar um pouquinho a torneira, no mês que vem a gente consegue abrir um pouquinho, esse mês a gente precisa ajustar tal coisa, porque temos tal compromisso, no outro mês a gente precisa fazer tal coisa, porque nós temos tais e tais ações para serem feitas. Não é assim que funciona? Na sua casa é a mesma coisa. Quer ver uma coisa legal? Dá um cartão de crédito para sua esposa sem limite de gasto. Às vezes não.
Às vezes a mulher é mais segura do que o homem. Eu tenho um amigo importante, aliás, todos os meus amigos são importantes, mas é um amigo muito próximo. Ele tem problema de gestão financeira, mas é um moço muito trabalhador, produtivo, é alguém que sabe ganhar dinheiro. Deus deu para ele essa graça. Qual é o acordo dele? Ele chama a esposa, ela administra. Com isso o patrimônio cresce, porque se deixar na mão dele, do mesmo jeito que entra, sai. Entenderam bem? Sim ou não, pessoal? Então veja, são ferramentas. Nós precisamos de gente assim. Meu pai foi tesoureiro de igreja há muitos anos. O dia que meu pai saiu da tesouraria, eu era ainda garoto, ainda sou, mas eu era mais. Meu pai dava uns pulos de alegria, dizendo: graças a Deus estou livre. O Amadeu não era crente. Ele gostava de um suco destilado. Que suco destilado. E a Ivete começou a servir a Jesus. E a turma convidava o Amadeu para virar crente. Ele dizia assim: só vou ser crente se eu puder cuidar do dinheiro da igreja, porque eu ajudo o pastor a roubar. Porque pastor é tudo ladrão. Aí Jesus catou ele, salvou ele. Pastor Marino, um homem de Deus, me faz muita falta. Pastor Marino, um dia estava orando, e o Senhor falou com ele, deu uma ligadinha. Deus falou, então faz. Botou ele para ser o tesoureiro. Passou os anos. Um dia o Espírito Santo falou comigo. Eu mandei ele para abrir o trabalho lá do Sapopemba, onde está o Evaldo. Ele e o Zé Maria grandão. Esse homem ficou tão feliz. Ele dava pulo de alegria, dizendo: estou livre, graças a Deus. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Deus tem as suas reservas de estratégia em todo lugar. E uma dessas ferramentas de Deus são aqueles irmãos que nos ajudam, nos alertam, tocam a buzina, aciona a campainha. Entendem? Sim ou não, gente? Sim. Filipe era este. O Filipe olhou para Jesus. Ele tirou o negócio do Filipe lá. O Filipe olhou para Jesus e fez conta, que é o serviço dele, uai. Se a gente tiver 200 dinheiros, a gente ainda não é suficiente para comprar um pouquinho só de comida para cada um. Verso 8. Aí um dos discípulos, que é o André, chega perto de Jesus e diz assim, verso 9: tem um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha a observação. Mas o que é isso para tanta gente? Tem uma coisa que me assusta nesse texto, doutor Alexandre, irmãos. Cadê o Pedro? Cadê o Tiago? Cadê o João? Eu escrevi aqui agora, Gálatas, capítulo 2, verso 9, leia. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como? Então Pedro, Tiago e João eram considerados como colunas da igreja.
Cadê os 3? Fala do Filipe, fala do André, mas não estou nem falando do Bartolomeu, do Mateus, não, estou falando dos 3 colunas. Cadê eles? Eu não sei, porque o texto não me autoriza, eu não sei como é que o André achou o rapaz com o lanchinho. Não sei. Não sei também se foi o rapaz que foi lá e apresentou, olha, estou aqui, o que é meu. Não sei, porque também o texto não me mostra isso. E eu não sei se o rapaz foi convencido pelo André, que é um serviço meio que do pastor, né? Chamar o pessoal, temos uma necessidade, vamos fazer uma oferta. Quando eu era criança, no culto não chamava oferta, chamava coleta. Eu era criança, como não faz tempo, então eu lembro, né? Vocês que já não lembram mais como era criança, porque, né? Você lembra quando era criança? Não lembra não, né? Lembra? Adiel, você lembra quando era criança? Como para mim não faz tempo, então eu lembro bem. Na nossa igreja, era uma igreja pequenininha, chamava Assembleia de Deus de Vila Lourdes. Era mais ou menos daqui lá, essa largura aqui. De lá nasceu o maior campo das Assembleias de Deus que o Brasil já conheceu, Carapicuíba. Fui apresentado lá. Os irmãos tinham uma cestinha de plástico verde e passava para fazer a coleta. A minha mãe conta que para cobrir aquela igrejinha pequenininha demorou 1 ano, em 3 etapas. Eles arrecadavam o recurso, comprava parte do telhado, cobria, aí continuava a campanha, mais um pedacinho, cobria, e aí fizeram a terceira parte, cobriu, foi uma festa. De lá nasceu o maior campo da Assembleia de Deus do Brasil. Nunca teve um campo igual aquele. E outros que são grandes hoje são porque pegaram as igrejas de lá. Agora deixa-me dizer uma coisa. Os pastores diziam para os irmãos: pessoal, é hora de contribuir. Então a gente chama de contribuição e coleta. Então eu não sei se o André estava nessa história. Pessoal, vamos contribuir, porque pastor precisa ensinar o povo a ser abençoado, e a gente é abençoado na medida em que ofertamos. Ou não é assim? Ou vocês conhecem outra forma de ser abençoado? Aquele que dá pão para comer e semente ao que semeia, multiplicará a vossa sementeira, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dê graça a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versos 10, 11 e 12. Então veja, um abacate. Abriu o abacate, tem uma semente. Você come semente de abacate? Então você pega a polpa do abacate, põe no liquidificador, 3 colheres de leite condensado, 4 colheres de leite em pó, meio copinho de leite gelado, bate tudo e engorda. Mas que é bom, é. Aí você pega a semente e planta. O que vai nascer? O que vai nascer? Um pé de abacate. No pé de abacate nascerão muitos abacates. Você dá conta de comer todos? Não? Então o que você faz? Distribui. É isso que Paulo está falando. Entenderam bem? Você tem um abacate, come o abacate e planta e Deus multiplica a sua. Ele multiplica a sua.
sementeira. Por que ele multiplica a sementeira e não o pão? Porque para cada semente, o que envolve a semente é seu. Chacoalhe o colega e diga: é questão de inteligência. Entende? Mas a inteligência requer fé. Na medida que você aprende isso, você vai ter sempre abacate. E tendo sempre abacate, você pode distribuir para quem não tem. Porque você não dá conta que se você ficar com todo abacate, vai estragar, vai encher de mosquito. Mas você vai ter abacate com fartura. E vai chegar na velhice dizendo: eu de fato tenho contentamento. Lembra do Salomão escrevendo o livro de Eclesiastes? Ele acaba assim: lembra do teu Criador, quando você é jovem. Porque quando você ficar velho, vai ficar banguelo, careca, barrigudo, não vai escutar direito, mão tremendo, o pé já não aguenta mais. E aí você vai dizer: eu não tenho nesses anos contentamento, que correu atrás do vento a vida toda. Qual é o desejável da vida? Está escrito: vai e come com alegria o teu pão. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Isto vem do Senhor. Não é assim que está escrito? Então o desejável é que você viva com contentamento. E o que é contentamento? É não ter falta. O que Deus deseja? Que todo mundo viva bem. E Ele deixou a receita. Quem quer pega, quem não quer não pega, ponto. Agora aquele que pega, aprende que é abençoado e se torna um canal de bênção para o outro. Porque a sua oferta, ela é uma oferta, ela é uma semente e ela é uma bênção. Essas três palavras foi dita por Paulo no capítulo 8, segunda carta aos Coríntios. Ela é bênção, porque ela vai alcançar outros. Então, quando nós fazemos isso, a gente fica pensando no André. Será que ele não é igual o pastor que fica dizendo para a turma: pessoal, quem tem alguma coisa para poder servir hoje? Não sei se foi isso. Também não posso sugerir isso, ou sugestionar isso. O que eu sei é que o rapaz vem e diz assim: tenho 5 pães e 2 peixes. Mas o André olha e diz assim: mas o que é isso para tanta gente? Olha para o colega e diga: 5 pães e 2 peixes é muito ou é pouco? Depende. Qual é a palavra mais inteligente de um crente quando é perguntado? Depende. Na minha mão é uma benção, porque vai me sustentar. 5 pães e 2 peixes, o rapaz ia ficar bem, ou não? Ia comer bem, uai. Mas ele ia comer bem e que se lasque os outros. Sabe aquela historinha de farinha pouca, meu pirão primeiro? Tem gente que pensa isso. Mas o rapaz decidiu entregar. E quando ele decidiu entregar, continua lendo o texto, verso 10. Jesus olha para a turma e diz assim: manda a turma sentar aí. E olha que legal, tinha muita relva. Só que o escritor Lucas disse que era deserto. Onde é que Jesus foi arrumar grama para a turma sentar? No deserto. Irmãos, às vezes a gente está num deserto lascado e a gente não sabe muito bem como as coisas vão acontecer.
Mas Jesus sempre tem um lugarzinho para a gente descansar. Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz. Ele sabe como conduzir a gente, mesmo nos lugares desérticos da vida. Ele arrumou uma relva para a turma sentar. E quando a gente está na presença de Jesus, a gente aprende a descansar confiando nele. Se a gente descansa confiando nele, vai dar tudo certo. Abraça alguém aí e diga: eu quero te informar que vai dar tudo certo. Lembra na hora da oração, o Espírito Santo me lembrou e eu falei para vocês, ainda que da vida, no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ok, pessoal? Então, havia muita relva verde. Ele já mudou tudo de novo. Oh, Jesus. E assentaram. Era um número de quase 5.000. É bastante gente. Essa igreja aqui abarrotada, entupida de gente, no Hebom cheio de gente. Eu acho que se a gente botar a gente aqui, um por cima da cabeça do outro, né? Cabe bastante. Neston cuida de comida no Hebom, né? É fácil dar comida para esse montão de gente aqui. A igreja tem 2 cozinhas industriais, uma lá e outra cá. E para vencer, a turma começa a trabalhar um dia antes, né? 1 ou 2 dias antes. Começa a trabalhar 2 dias antes para fazer comida, para no Hebom a gente comer. Agora, tinha 5.000 homens, mas ninguém contou a mulher, a esposa do homem, a filhinha dele, a sobrinha, sei lá quem, as crianças. O Alexandre falou que ele calcula lá uns 20.000. Crente é um negócio legal. Crente gosta de ter filho, né? Tem uns que gostam mais do que os outros. O pastor Dória teve 11 filhos, todos abençoados. A minha mãe teve 7. Dizem, eu não sei se é verdade, mas dizem, eu acredito, que em todas as famílias o 3º filho é o mais bonito. Eu ouvi dizer. Como não, irmão? Você é o 6º, irmão. O mais bonito é o mais novo? Ora. Então tinha um montão de gente lá. E Jesus se preocupou com cada um deles. Jesus teve compaixão de todo mundo. E agora vejam, a pergunta que eu volto a fazer: cadê o Pedro, o Tiago e o João? A gente só está falando aí do Felipe e do André. Eu fiquei pensando nisso. É que tem gente que na obra de Deus foram chamados para diversas áreas, mas não se envolvem com outras áreas. Entendem? Jesus chamou o Pedro e falou para ele virar o pastor do colégio lá, né? Apacenta as minhas ovelhas. O Tiago é o doutrinador. Sabe aquele homem seguro na doutrina, com uma palavra pesada, comedida. Tiago foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. E o João? João é o amoroso, ama todo mundo, vive babando, sabe? Beija todo mundo, abraça todo mundo, é o amor. Não, amor, irmão. Amor, irmão. Amor.
ama, né? É o João. Aliás, a Bíblia chama de discípulo amado, aquele que deita no colo de Jesus. Sabe o que é dengoso, sim? Não, vou retirar o dengoso. Aquele mais amoroso, vai ficar bom assim. Esse era o João. Cadê os três aí? Então o Senhor me fez entender que a obra de Deus carece de que Jesus envolva todo mundo em tudo. Jesus envolva todo mundo em tudo. E por isso, continua lendo para vocês perceberem o seguinte: Jesus pegou os pães, deu graças, e Jesus repartiu. Para quem? Para quem? Os outros evangelistas dizem que Jesus entregou para os 12. Então, só o André e o Felipe aparecem como nomes, mas Jesus deu na mão dos 12. E aí Jesus fez o seguinte: eu faço o milagre, entrego na mão do meu obreiro, e o meu obreiro vai e distribui para a turma. Obreiro não faz milagre, pastor não faz milagre. Nós não fomos chamados para virar milagreiro. Nós somos chamados para distribuir o milagre que Jesus faz. Entendem? Quem multiplicou pão e peixe? Quem distribuiu? Os discípulos. Ou Jesus através dos discípulos. Entendem isso? Qual é o nosso papel, irmãos? Crer no Senhor Jesus, estarmos seguros da ação dele e distribuirmos aquilo que ele faz. Entendem isso? Agora vem mais uma coisinha e eu encerro. Quando Jesus entregou para os 12, Jesus está dizendo o seguinte: você não pode ficar indiferente. Nós não podemos ficar indiferentes. Por quê? Porque Jesus continua fazendo as mesmas coisas, e Ele deseja que todos se envolvam na sua obra. Amém, pessoal? Então um pastor, ele não precisa fazer tudo, mas ele precisa aprender a delegar e ajudar todos para que todos se envolvam. A gente não tem que fazer tudo sozinho. Quem fica com medo de distribuir tarefas é porque não está seguro do seu chamado. Quem conquista alguma coisa vive o tempo todo lutando para manter o que conquistou. Mas quem foi posto por Jesus descansa, porque quem colocou sustenta. Entendem isso? E quando chegar o tempo, Deus tem os meios dele para fazer o que ele quer do jeito que quer. Levanta as duas mãos aí e diga: eu sei que eu sou de Jesus. Então, diga então, eu sei que Jesus está no comando. Ele dirige. Quem sustenta você? Mas você não vai trabalhar? Não entra lá, tem o chefe chato, não sei. Aí você diz assim: não, meu pão de cada dia vem daqui, dessa empresa. Sim. Mas se Deus fechar a porta, lascou. Então quem sustenta? Através da empresa. Essa turma da esquerda que fica chamando tudo quanto é patrão de demônio, é porque não sabe nada de nada. É uma ignorância do tamanho do mundo. Todo mundo que dá emprego para alguém está a serviço de Deus, mesmo que ele não seja crente igual a você. Pastor? Se não tivesse a empresa dele para você ir ganhar o seu pão de cada dia, você ia fazer o que, ô infeliz? Plantar batata no asfalto?
Então aprenda a abençoar o lugar onde você trabalha. Aprenda a abençoar as pessoas que Deus usou para te cuidar. Aprenda a abençoar aqueles que estão ali, porque Deus delegou a eles algo que não deu a você. Se Deus quisesse que você fosse o patrão, você era, mas Deus não quis, porque achou que você não servia para aquilo. Porque tem gente que não tem condição de ser. Eu vim do mundo corporativo, como vocês sabem. Tem gente que é um excelente funcionário do piso de fábrica, maravilhoso. O Joaquim é dono de empresa, é um excelente funcionário, virou encarregado, um ano depois tem que mandar embora. Por quê? Porque acha que ser encarregado é botar o pé na mesa. Tem gente que é um bom encarregado, excelente encarregado, aí vira o chefe de divisão ali, aí um ano depois tem que demitir. Às vezes é um bom gerente de uma área da empresa, aí porque é um bom gerente vira diretor, um ano depois perde o emprego. Por quê? Porque acha que ser diretor é botar o pé na mesa, abrir o jornal e ficar contando dólar. Na medida que cresce a sua responsabilidade, significa que você está sendo abençoado e que você tem mais tarefa. No mundo a gente diz assim que o avô constrói, o filho desfruta e o neto destrói. O avô constrói, filho desfruta, neto destrói. Por quê? Porque o avô, para construir, ralou, ficou sem férias, deixou o neném no hospital para atender, não foi no casamento do irmão porque tinha ceia, né? Aí o outro que não ralou nada vem e vai desfrutando. Quando chega o neto, destrói tudo, porque não sabe quanto custa. Chacoalhe o colega, diga: entendeu? Por isso um obreiro que chega numa congregação e quer construir uma história apagando a história do outro, está a serviço do Satanás. Simples assim. Entenderam bem, gente? Na obra de Deus é um honrando a história do outro, é um passando o bastão para o outro. A gente vai correndo, chega uma hora que não dá mais, uai. Vocês acham que eu tenho mais 40 anos de pastoreio? Não sei nem se tem mais 10, nem se tem mais um. O que eu sei é que naquilo que Deus me deu a fazer, eu faço o melhor que posso no tempo que Deus me deu. Na hora que acabar o tempo, Deus arruma outro. Aliás, olha para o colega e diga: quero te dar uma informação. O profeta Samuel, diga aí para ele, o profeta Samuel teve uma conversa com Saul. E na conversa com Saul, o Samuel disse para ele: Deus já achou outro melhor do que você. Abraça o colega e diga: fique esperto, Deus sempre tem um melhor do que nós. Então faz o seu trabalho. Se você começar muito nariz empinadinho, Deus sempre tem um melhor do que você. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém.